Elisa colocou o celular sobre a mesa do café e empurrou a tela na direção do homem sentado à sua frente. É só um jantar. Ela disse. Você entra comigo. Fica umas 3 horas. Sorri quando alguém fizer pergunta inconveniente e vá embora com o pagamento. Mateus olhou primeiro para a foto da casa aberta no celular. Depois para ela. E eu sou o quê? Meu namorado. Há quanto tempo? 6 meses. Profissão. Elisa apertou os lábios. Você tá levando isso a sério demais. Você quer mentir para sua família inteira e acha que eu devia improvisar carreira no meio da sobremesa. A resposta quase arrancou um sorriso dela. Mas Elisa segurou. Não tinha contratado um desconhecido para se divertir. Tinha feito aquilo porque, naquela noite, sua avó receberia toda a família Valença na casa antiga dos Jardins, em São Paulo. E Elisa já sabia exatamente como seria se aparecesse sozinha de novo. A mãe faria aquela cara de pena que irritava mais que insulto. O tio perguntaria, diante de todo mundo, se ela ainda estava tentando se encontrar. Alguém lembraria que a prima mais nova já tinha noivado. E, no fim, todo mundo fingiria que aquilo era preocupação. Mateus deslizou o dedo pela tela e ampliou a foto da entrada da casa. Por alguns segundos, ele ficou imóvel. Elisa percebeu. Algum problema. Ele aproximou mais a imagem. O portão de ferro, as 2 palmeiras antigas, a fachada clara apareciam sob a luz do fim da tarde. Não. Você fez uma cara estranha. É uma casa bonita. Bonita e cheia de gente que consegue transformar uma salada em competição. Mateus devolveu o celular. 300 antes. 300 depois. 500 no total. Então 250 antes. Elisa estreitou os olhos. Você negocia até mentira, principalmente mentira. Ela tirou uma nota dobrada do envelope e deixou sobre a mesa. Foi aí que viu a corrente no pescoço dele. Quase escondido sob a camiseta escura, havia um pequeno pedaço de metal antigo, irregular, como se tivesse sido quebrado ao meio. Mateus percebeu o olhar e guardou o pingente dentro da camisa. Herança de família? Elisa perguntou. Ele soltou uma risada curta. Para ter herança de família. Primeiro, eu precisaria saber quem é a família. Elisa não perguntou mais. Naquele momento, ela ainda achava que a parte complicada da noite seria convencer os Valença de que tinha arrumado um namorado. Só que tinha um detalhe. Mateus continuou olhando para a fotografia da casa depois que ela guardou o celular. E parecia menos um homem vendo um lugar novo do que alguém tentando lembrar onde já tinha visto aquilo. Se você estivesse no lugar da Elisa, teria coragem de levar um desconhecido para dentro da casa da sua família só para escapar de mais uma noite de humilhação? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta inscrever. Porque o jantar nem começou e já tem coisa nessa história que não tá no lugar certo. 2 horas depois, Elisa descobriu que Mateus levava a encenação mais a sério do que ela. Ele apareceu diante do prédio dela com uma camisa azul marinho, calça clara e um paletó que não parecia novo, mas caía bem nos ombros. O cabelo ainda estava úmido. O relógio no pulso era simples. Nada nele gritava dinheiro. Também não parecia um homem tentando parecer o que não era. Elisa desceu com um vestido verde escuro e uma bolsa pequena. Quando entrou no carro de aplicativo, Mateus abriu a porta para ela. Isso faz parte do pacote? Ela perguntou. Não. Minha mãe adotiva me ensinou. Foi a primeira informação real que ele ofereceu. Elisa entrou. E ele se acomodou ao lado. O carro seguiu pelas ruas ainda movimentadas. Então, Mateus disse, me conta quem eu preciso evitar. Meu tio. Por quê? Porque ele gosta de fazer pergunta quando já acha que sabe a resposta. E sua mãe vai tentar descobrir quanto você ganha antes de perguntar seu sobrenome. A avó Elisa olhou pela janela. A minha avó é diferente. Diferente como ela demorou um pouco. Ela não precisa humilhar ninguém. Ela olha e a pessoa começa a confessar sozinha. Mateus soltou um som baixo. Quase uma risada. Ótimo. Adoro trabalhar sob pressão. Elisa virou o rosto para ele. Tem mais uma coisa. Claro que tem.
Essa noite é importante para a família. Aniversário não. Ela passou o polegar pela borda da bolsa. Todo ano. Nessa época, minha avó faz esse jantar. Ela nunca chama de comemoração, só reúne todo mundo. Por que Elisa hesitou antes de responder? Aquele era o tipo de assunto que os Valença adoravam tratar como segredo, mesmo depois de décadas. Meu avô teve 2 filhos. O mais velho brigou com a família e foi embora quando eu nem tinha nascido. Anos depois, descobriram que ele tinha um filho pequeno. Mateus deixou de olhar a rua. E os 2 desapareceram. Desapareceram como ninguém sabe direito. O pai morreu anos depois. Pelo menos é o que disseram. A criança nunca foi encontrada. Quantos anos ela teria hoje? Elisa fez a conta. 32. Talvez 33. Mateus ficou em silêncio. Ela notou os dedos dele se fecharem sobre o joelho. Você tem 32. Né, tenho. Relaxa. Não vou anunciar você como o herdeiro perdido. Ele virou devagar para ela. Herdeiro é uma palavra que a família usa mais do que deveria. Elisa se arrependeu assim que disse. Mateus não tinha motivo para saber daquilo. Mas já estava contratado e, se alguém falasse durante o jantar, seria pior ele ser pego de surpresa. O grupo da família ainda tem uma participação ligada àquela linha de sucessão. Ela explicou. Nada simples. Tem advogado. Inventário antigo. Acordo entre acionistas. Eu nem entendo metade. O que eu sei é que, se aquele neto estiver vivo e for encontrado, a posição dele dentro da família muda muita coisa. E se não encontrarem, algumas decisões que estão travadas há anos deixam de ficar travadas. Mateus virou o rosto para a janela. Seu tio tem interesse nisso. Elisa soltou uma risada sem humor. Meu tio tem interesse em tudo que possa acabar no nome dele. O carro entrou numa rua arborizada. A conversa morreu. Mateus tinha parado de brincar. Quando a fachada apareceu ao fundo, ele se inclinou um pouco para frente. Elisa percebeu outra vez. Você tá bem? Tá. Não parece. Só tô prestando atenção. O carro parou diante do portão. Mateus desceu primeiro. A mão dele tocou o ferro escuro antes que Elisa apertasse o interfone. Foi um gesto pequeno, mas ele passou os dedos pela curva de uma das hastes como alguém que reconhecia um desenho. Elisa, ela se virou. Mateus apontou para a parte de cima do portão. Essa peça sempre foi torta assim. Elisa levantou os olhos. Uma das folhas de ferro tinha uma pequena voluta amassada perto do topo. Desde que eu me lembro, entendi. Por que nada? Elisa cruzou os braços. Mateus, se você vai começar a agir estranho antes de entrar, eu ainda consigo cancelar. Ele tirou a mão do portão. Eu nunca estive aqui. Eu não perguntei isso. Os 2 ficaram se olhando por um instante. A campainha interna tocou. O portão começou a abrir. Mateus ajeitou o paletó. Seu namorado de 6 meses trabalha com o quê? Consultoria. Consultoria de quê? Você que insistiu na profissão. Resolve. Ele deu um meio sorriso. Agora sim parece namoro. Eles entraram. O hall da casa tinha sido reformado várias vezes. Mas mantinha algumas coisas que Elisa conhecia desde criança. O piso claro de desenho geométrico. A escada larga e um relógio antigo perto da parede lateral. Mateus deu 2 passos e parou. Elisa quase esbarrou nele. Que foi? O relógio bateu 8 horas. Mateus levantou os olhos. Esse som que tem, ele continuou olhando. Nada. Você já falou nada 3 vezes. Então talvez seja nada mesmo. Elisa estava pronta para responder quando sua mãe surgiu do salão. A mulher olhou primeiro para a filha, depois para Mateus. Depois voltou para a filha. O sorriso apareceu rápido demais. Elisa, você não disse que vinha acompanhada? Foi uma decisão recente. A mãe beijou o rosto dela e ofereceu a mão a Mateus. Ele se apresentou apenas pelo primeiro nome. Como Elisa tinha combinado, a mulher esperou um sobrenome. Mateus não deu. E vocês se conheceram onde? Ela perguntou. Num café. Ele respondeu. Elisa virou o rosto. Aquilo não fazia parte da história combinada. A mãe sorriu. Que romântico. Nem tanto.
Mateus disse. Ela quase derrubou café na minha camisa. Elisa entrou na mentira sem piscar. Por que você puxou minha cadeira? Para você não cair. Eu não ia cair. Você sempre fala isso depois. A mãe dele soltou uma risada. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa viu uma pergunta morrer antes de ser feita. Ela lançou um olhar rápido para Mateus. Ele respondeu com outro, curto, como quem dizia que estava trabalhando. Então o tio apareceu. Ele não sorriu. Cumprimentou Elisa com um beijo no ar e apertou a mão de Mateus por tempo demais. Você é amigo da família. Espero ser amigo da Elisa. Já dá trabalho suficiente. O tio olhou para a sobrinha. Engraçado. Ela nunca comentou. Elisa respondeu antes que Mateus pudesse abrir a boca. Porque minha vida não vem com relatório mensal. Não precisa ficar defensiva. E você não precisa parecer decepcionado porque eu trouxe alguém. Decepcionado. Pelo contrário. Tô surpreso. O tio voltou os olhos para Mateus. E você faz o quê? Consultoria. Elisa quase fechou os olhos. Área Mateus olhou para o homem como se a resposta não tivesse importância. Resolução de problema. O tio soltou uma risada curta. Isso não é profissão. Dependendo do problema, paga melhor que muita profissão. Elisa teve que esconder o sorriso pegando uma taça de água da bandeja. O tio não gostou. Dava para ver na forma como a mandíbula dele endureceu antes de se afastar. Mateus inclinou a cabeça na direção de Elisa. Fui bem. Você conseguiu irritar ele em menos de 2 minutos. Bônus. Se sair vivo. Antes de entrarem no salão, uma voz veio do fundo da casa. Elisa, a avó estava junto à porta da sala de jantar, pequena, postura reta, cabelo branco preso atrás da cabeça. Elisa Fuatela. Recebeu um abraço que durou mais do que os outros cumprimentos. Você veio. Eu sempre venho. Ano passado fui embora antes da sobremesa. Por motivos excelentes. A avó olhou por cima do ombro dela. Mateus estava a alguns passos atrás. Foi nesse momento que alguma coisa mudou. A velha senhora não perguntou quem ele era. Não sorriu. O olhar desceu do rosto de Mateus até a mão esquerda. Depois voltou aos olhos dele. Mateus também ficou parado. Elisa sentiu a tensão sem entender de onde vinha. Vou. Esse é o Mateus. A avó continuou olhando. Mateus. Ele fez um gesto respeitoso com a cabeça. Prazer. Prazer. Ela repetiu. Só depois de alguns segundos ofereceu a mão. Mateus segurou. A avó apertou os dedos dele e virou a mão de leve. Como se quisesse enxergar alguma coisa perto do punho. Elisa percebeu. Mateus também. A velha soltou. Entre. O jantar já vai ser servido. Quando ela se afastou, Elisa se aproximou dele. Você viu isso? Vi. Ela nunca faz isso. Isso o quê? Ficar sem saber o que dizer. Mateus olhou para a senhora entrando na sala. Talvez ela só não tenha gostado de mim. Elisa quase respondeu. Mas notou uma coisa. A mão dele tremia. Foi discreto. Ele fechou os dedos e colocou a mão no bolso. Do outro lado do salão, o tio de Elisa também tinha visto. E, quando ninguém estava olhando para ele, seu rosto perdeu a arrogância. Por um instante, o homem pareceu assustado. Ele saiu do salão sem explicar. Entrou no antigo escritório do pai e fechou a porta. Ali, sozinho. Foi direto a uma gaveta baixa que mantinha trancada. Levou 2 tentativas para acertar a chave. Dentro havia contratos antigos, algumas cartas e um envelope amarelado. Ele abriu o envelope. A fotografia mostrava 2 homens jovens diante daquela mesma casa, décadas antes. Um deles carregava um menino pequeno nos ombros. O tio aproximou a foto da luminária. Não olhou para o rosto da criança. Olhou para o pulso, depois guardou tudo de novo com força demais. Não pode ser. Murmurou. Ficou um instante com a mão sobre a gaveta. Podia ter voltado à sala e fingido que não tinha visto nada. Em vez disso, pegou o celular. Escreveu uma mensagem curta para um contato sem nome salvo. Preciso que você encontre um arquivo antigo hoje. Apagou. Escreveu outra. Esquece. Apagou de novo. No fim, guardou o aparelho.
Aquele segundo de hesitação dizia mais sobre ele do que qualquer decisão. Quando voltou ao jantar, o sorriso já estava no lugar. A mesa comportava gente demais para uma família que mal conseguia conversar sem competir. Elisa sentou ao lado de Mateus. Do outro lado, seu tio servia vinho enquanto fazia comentários sobre negócios. A mãe de Elisa tentava manter a conversa leve. A avó comia pouco e observava muito. Por 15 minutos. Tudo correu melhor do que Elisa esperava. Mateus era bom. Bom demais. Quando perguntavam como ele conheceu Elisa, respondia sem exagero. Quando alguém tentava arrancar detalhes sobre dinheiro, desviava com humor. Quando a mãe dela perguntou se ele pensava em casamento, não engasgou. Penso toda vez que alguém me pergunta isso, antes da sobremesa. Elisa deu um chute leve na perna dele por baixo da mesa. Mateus nem piscou. A mãe riu. O tio não. Curioso. Ele disse, cortando a carne. Você fala como alguém acostumado a esse tipo de ambiente. Mateus tomou água. Ambiente com talher demais, com gente fazendo pergunta demais. Ah, isso eu conheço. Família grande. O silêncio veio rápido. Mateus colocou o copo sobre a mesa. Não. O tio esperou. Mateus não completou. Elisa entrou no meio. Ele foi criado pela mãe adotiva. Ela se arrependeu assim que falou. Mateus virou o rosto para ela. O olhar não era raiva. Era um aviso. Aquilo não fazia parte do personagem. A avó deixou o garfo no prato. Adotiva. O tio passou o guardanapo pela boca. Que coincidência! Elisa franziu a testa. Coincidência com o quê? Nada. Mateus soltou uma pequena risada. Parece que nada é uma palavra popular nessa família. A avó encarou o sobrinho. Onde você nasceu? Mateus. Ele olhou para a senhora. Não sei. A mãe de Elisa se mexeu na cadeira. Como assim não sabe? Fui deixado num abrigo quando era pequeno. Tinha documentos incompletos. Depois fui adotado. Com que idade? 5. A avó não tocou mais na comida. Elisa percebeu que Mateus tinha levado a mão ao pescoço. Os dedos tocaram o pingente por baixo da camisa. A velha senhora viu. Você sempre teve essa corrente. Mateus soltou o tecido, desde criança. Posso ver? Elisa olhou para a avó. Vou. Eu só fiz uma pergunta. Mateus ficou alguns segundos em silêncio. Depois puxou a corrente. O pedaço de metal apareceu sobre a camisa. Era pequeno. Gasto nas bordas. Com parte de um desenho gravado. A taça na mão da avó bateu contra o prato. O som cortou a mesa. Ninguém falou. O tio foi o primeiro a reagir. Isso já tá ficando ridículo. Elisa virou para ele. O quê? Esse teatrinho. Que teatrinho? Ele apontou com o queixo para Mateus. Você traz um homem que ninguém conhece. Ele não tem sobrenome. Não sabe onde nasceu. Não sabe de quem é filho. E aparece usando uma peça velha no pescoço justo nesta noite. Mateus se recostou na cadeira. Eu não sabia que precisava apresentar certidão para jantar. Talvez precise quando entra numa casa onde tem dinheiro envolvido. Chega, Elisa disse. O tio ignorou. Quanto ela te contou? Mateus ergueu uma sobrancelha. Sobre o quê? Sobre essa família. Mais do que eu queria ouvir. Quanto ela prometeu, Elisa empurrou a cadeira para trás. Para. Eu tô tentando entender. Não. Você tá fazendo o que sempre faz. Escolhe alguém. Aperta até a pessoa perder a paciência e depois diz que só estava perguntando o tio se virou pra lá. E você tá fazendo o quê? Aparece aqui com um desconhecido justamente no jantar que acontece por causa de um herdeiro desaparecido e quer que ninguém estranhe. Mateus olhou para Elisa. Dessa vez, ela não conseguiu esconder. Ele tinha entendido. O tio também percebeu. Você não contou isso para ele. Eu contei o básico. Depois de contratar. A palavra caiu no meio da mesa. Elisa ficou imóvel. Mateus também. A mãe dela arregalou os olhos. A avó apenas fechou a mão sobre o guardanapo. Elisa encarou o tio. Como você sabe? Ele sorriu de lado. Então é verdade. Ela percebeu tarde demais. Ele tinha chutado. E ela tinha confirmado. A mãe foi a primeira. Elisa.
Você contratou esse homem. Elisa não respondeu de imediato. Mateus olhou para ela. Depois para todos os outros. Poderia ter mentido. Não mentiu. Ela me pagou para vir. A mãe levou a mão ao peito. Meu Deus, não faz isso. Elisa disse. Fazer o quê? Você trouxe um estranho para dentro da casa da sua avó, fingindo ser seu namorado. Porque eu estava cansada de vir aqui e passar a noite inteira sendo examinada como se minha vida fosse um projeto fracassado da família. Então sua solução foi contratar alguém. Minha solução foi comprar 3 horas de paz. Otioriu? Paz. Você trouxe exatamente o tipo de problema que essa família não precisava. Mateus puxou a corrente de volta para dentro da camisa. Eu posso ir embora. A avó falou pela primeira vez. Não. Todo mundo olhou para ela. A voz tinha saído baixa. Mesmo assim, ninguém se mexeu. Ela repetiu. Ele não vai embora. O tio largou os talheres. Isso é absurdo. A avó virou o rosto para ele. Eu ainda sou capaz de decidir quem permanece na minha casa. Ninguém está discutindo isso. Você tá. Eu tô tentando proteger a senhora. De quê? Ele apontou para Mateus. De gente que aparece do nada quando existe uma herança esperando. Mateus empurrou a cadeira devagar. Eu nem sabia dessa herança até o caminho para cá. E eu tenho que acreditar. Não. O tio pareceu surpreso. Mateus continuou. Você não tem que acreditar em nada. Eu também não. Elisa olhou para ele. Havia alguma coisa diferente no rosto de Mateus. Não era o homem irônico do café, nem o acompanhante contratado que tinha entrado ali contando piada. Ele estava olhando em volta como se cada canto da casa tivesse começado a fazer uma pergunta. A avó se levantou. Vamos terminar o jantar. Ninguém protestou, mas ninguém terminou de verdade. A conversa morreu. O som dos talheres ficou grande demais. Quando trouxeram a sobremesa, Elisa mal tocou no prato. Mateus não comeu nada. Pouco depois, ele pediu licença e foi até a varanda dos fundos. Elisa esperou alguns segundos e o seguiu. O jardim estava iluminado apenas pelas luzes baixas próximas ao caminho. Mateus tinha tirado o paletó. Estava apoiado no parapeito. Você vai embora. Ela perguntou. Devia. Eu não sabia que isso ia acontecer. Você devia ter me contado tudo. Eu não sabia o que era tudo. Você sabia que sua família procurava um homem da minha idade? Eu também sabia que São Paulo tem milhões de homens da sua idade. Elle se virou. E essa casa, Elisa parou. Que tem Mateus passou a mão pelo cabelo. Quando eu entrei, eu sabia que tinha uma porta do lado esquerdo do relógio. Elisa olhou para ele. Você viu da entrada? Não. Então, como sabia? Eu não sei. Ele caminhou 2 passos pela varanda, no jantar. Quando alguém foi buscar água. Eu quase falei que a cozinha ficava depois do corredor. Elisa não disse nada. Ela fica depois do corredor. Ele perguntou. Fica. Mateus fechou a mão sobre o parapeito. Eu nunca estive aqui. Talvez tenha visto foto. De onde internet? Da cozinha da casa da sua avó. Ela não respondeu. Ele soltou o parapeito. Quando eu era criança, eu tinha uns sonhos que sempre começavam iguais. Uma escada clara. Um relógio fazendo barulho. Uma porta verde. Elisa sentiu os braços ficarem rígidos. A porta da biblioteca era verde antes da reforma. Mateus virou rápido. Era até uns 15 anos atrás. Ele olhou de novo para casa. Nunca contei isso para ninguém porque parecia bobagem. Você podia ter passado aqui quando era pequeno. Eu fui deixado num abrigo em Campinas. Pelo menos foi isso que me disseram. Campinas não é outro planeta. Você está tentando fazer isso encaixar. E você está tentando impedir. Mateus deu uma risada curta. Sem humor, porque eu fui contratado para fingir ser seu namorado. Elisa, não para descobrir no meio do jantar que posso ter saído de uma novela ruim. Ela cruzou os braços. Você acha que eu planejei isso? Não. Então para de falar comigo como se eu tivesse montado uma armadilha. Ele ficou quieto. Elisa também. O barulho da casa chegava abafado pela porta fechada. Depois de alguns segundos, Mateus puxou a corrente do pescoço. Minha mãe adotiva disse que isso estava comigo quando me encontraram. Elisa se aproximou. Posso?
Ele colocou o pingente na palma dela. De perto. O metal parecia parte de uma medalha redonda. Havia 2 letras incompletas gravadas na borda e o que restava do desenho de uma árvore. Você nunca procurou saber? Procurei. E quase nada. A voz dela mudou. Ficou mais baixa. Quando fiz 18 anos, pedi os papéis. Tinha informação faltando. Assinatura ilegível. Endereço que não existia mais. Depois tentei de novo aos 25. Uma assistente encontrou o nome de uma mulher que me levou até o abrigo. Você falou com ela. Ela já tinha morrido. Elisa devolveu o pingente. E você desistiu? Não. Ele fechou os dedos em volta da peça. Eu aprendi a parar de fazer daquilo o centro da minha vida. A frase atingiu Elisa de um jeito que ela não esperava. Talvez porque fosse o oposto dela. Elisa tinha passado anos fingindo que a opinião da família não importava, enquanto organizava boa parte da vida para evitar exatamente aquelas opiniões. Eu te contratei porque não queria enfrentar uma mesa de gente conhecida. Ela disse, e você entrou aqui sem saber se conhecia a casa. Mateus olhou para ela. Bonita forma de resumir meu pior jantar. Meu pior jantar ainda foi o do ano passado. Isso me ofende profissionalmente. Ela riu. Foi pequeno, mas foi a primeira coisa naquela noite que não pareceu ensaiada. Mateus também sorriu. Então a expressão dele mudou de novo. Eu vou embora. Elisa levantou o rosto. Por quê? Porque agora todo mundo vai olhar para qualquer coisa que eu faça como prova de alguma coisa. E se houver alguma coisa para provar, pior ainda. Você não quer saber? Mateus ficou algum tempo olhando para ela. Querer não é a mesma coisa que estar pronto. Elisa conhecia aquela frase sem nunca ter ouvido. Ela vivia daquele jeito. Queria enfrentar a família, mas contratava alguém para não chegar sozinha. Queria ser respeitada, mas continuava sentando naquela mesa e engolindo comentários só para não comprar briga. Ela estendeu o paletó que ele tinha deixado na cadeira. Então vai. Mateus pegou. Pareceu surpreso. Só não vai porque meu tio te expulsou sem ter coragem de dizer que te expulsou. Ele vestiu o paletó. Você sempre provoca alguém na hora de se despedir. Só quando a pessoa cobra R$ 600. 500. Você tentou 600. Negociação não conta. Ela abriu a porta da varanda. Antes que entrassem. A avó estava do outro lado. Nenhum dos dois a tinha ouvido chegar. A senhora olhou para a corrente na mão de Mateus. Posso falar com você? Mateus hesitou. Elisa deu um passo para sair. Você fica. A avó disse. O pedido surpreendeu Elisa. A velha senhora caminhou até uma pequena sala ao lado do corredor. Sobre uma cômoda havia fotografias antigas. Mateus parou na entrada. A avó não. Foi até a última gaveta e puxou uma caixa de madeira. O tio apareceu no corredor. Que a senhora está fazendo? Ela nem se virou. O que eu devia ter feito há muitos anos. Ele entrou. Não. A velha senhora levantou os olhos. A palavra seguinte saiu sem pressa. Você não anda aqui. O tio fechou a boca. Por trás da irritação havia outra coisa. Medo. Elisa viu. E, pela primeira vez naquela noite, teve certeza de que ele sabia mais do que dizia. A avó abriu a caixa, tirou algumas fotografias. Um pequeno carrinho de madeira e um envelope. Por último, pegou uma peça embrulhada num pedaço de tecido. Mateus ficou parado. Ela abriu o pano. Na palma da mão da velha senhora havia outro pedaço de metal. Elisa olhou para Mateus. Ele já tinha tirado o próprio pingente de dentro da camisa. As 2 peças tinham a mesma cor. A mesma borda, a mesma árvore incompleta. O tio deu um passo à frente. Isso não prova nada. A avó não olhou para ele. Estendeu a mão. Mateus. Ele não se mexeu. Coloca o seu aqui. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu passei 27 anos, achando que nunca mais ia ver isso. A sala ficou muda. Mateus aproximou a própria metade. Não encaixou de primeira. A mão dele estava instável. Elisa tocou de leve no braço dele. Não empurrou. Só ficou ali. Mateus tentou outra vez. As 2 peças se encontraram. A árvore ficou inteira. Ninguém falou. A avó fechou os olhos por um instante. O tio virou o rosto.
Mateus retirou a própria metade quase no mesmo segundo. Isso pode ter várias explicações. Pode. A avó respondeu. Ele pareceu surpreso com a concordância. Ela guardou sua metade na palma. Por isso eu não vou chamar você de nada que você ainda não sabe se é. O tio soltou o ar pelo nariz. Finalmente alguma sensatez. A senhora virou para ele. Mas ele também não vai sair desta casa achando que isso é coincidência. Mateus colocou a corrente de volta no pescoço. Eu preciso ir. A avó segurou a borda da cômoda. Dessa vez, a postura dela pareceu mais velha. Eu não vou impedir. Mateus assentiu. Deu um passo. Só quero fazer uma pergunta antes. Ele parou. A senhora apontou para o braço esquerdo dele. Essa cicatriz perto do cotovelo. Você sabe como aconteceu. Mateus olhou para a manga. Elisa não tinha reparado. Ele arregaçou o tecido até aparecer uma marca fina. Irregular. Não. A avó passou o polegar pela própria mão. Você tinha medo de cachorro. Mateus franziu a testa. Quando era pequeno, não sei. Você chamava cachorro grande de cavalo. Mateus soltou uma risada curta. Isso é uma pergunta séria. A avó não riu. E... Ele olhou para Elisa como se esperasse que ela explicasse. Ela não podia. Minha mãe dizia que eu chamava. Mateus respondeu. Quando fui morar com ela, eu ainda chamava. O tio bateu a mão na cômoda. Chega. A avó não desviou os olhos de Mateus. Um cachorro derrubou meu neto no jardim. Ele bateu o braço numa pedra. Ficou com uma marca exatamente aí. O rosto de Mateus perdeu o pouco de humor que restava. Quantos anos ele tinha? 4. A resposta ficou no ar. Mateus recuou. Elisa viu quando ele decidiu não acreditar. Não porque as peças não encaixavam. Justamente porque encaixavam demais. Eu vou embora. Ele disse. O tio respondeu rápido. É melhor. Elisa se virou. Você cala a boca. A Mandela, que tinha parado no corredor sem ninguém notar. Levou a mão à boca. O tio encarou Elisa. Você perdeu completamente a noção. Não. Acho que eu demorei bastante para achar. Elisa, você passou a noite inteira tentando tirar ele daqui antes de qualquer pergunta ser respondida. Por quê? Porque alguém precisa pensar. Você está pensando em que nele, ou na empresa, o tio se aproximou. Você não entende o que está em jogo. Então explica. Não é assunto seu. Elisa riu. Engraçado. Quando é para decidir se eu estou vivendo do jeito certo, tudo é assunto da família. Quando aparece uma coisa que pode mexer no poder de vocês, de repente eu não tenho nada a ver. O rosto dele endureceu. Você trouxe um homem pago para mentir. Trouxe. A mãe dela fez um som de protesto. Elisa levantou a mão. E foi ridículo. E o usai. Mateus olhou para ela. Elisa continuou. Eu paguei porque não queria sentar aqui sozinha e ouvir vocês tratarem minha vida como piada. Essa parte é minha. Eu assumo. Mas o que aconteceu depois que ele entrou por aquela porta, não fui eu que inventei. O tio apontou para a corrente. Uma medalha velha não transforma ninguém em herdeiro. Então por que você está com tanto medo? A pergunta acertou. Ele não respondeu. A avó observou o próprio filho em silêncio. Mateus também. O tio ajeitou o punho da camisa. Eu não tenho medo. A avó falou, tem. Sim. Ele virou para ela. Não começa. Eu conheço você. Conhece. O tom dele saiu mais amargo do que pretendia. A sala mudou. Por trás do homem seguro apareceu. Por um instante, alguém que ainda carregava uma briga antiga com aquela casa. Se conhecesse, ele continuou. Talvez tivesse percebido que essa família passou quase 30 anos presa a um fantasma. A avó não recuou. E você passou quase 30 anos querendo que eu parasse de procurar. Porque eu vi o que isso fez com a senhora. Só comigo, ele apertou os dentes. Com todo mundo, não use todo mundo quando quiser dizer você. A frase ficou sozinha na sala. O tio desviou o olhar. Foi a primeira vez que Elisa o viu sem resposta. Mateus pegou o celular. Eu não vou ficar no meio disso. A avó sentiu. Eu entendo. Ele caminhou até a porta. Elisa foi atrás. No corredor. Mateus parou. Você não precisa vir. Eu trouxe você. Você me contratou.
Serviço encerrado. Ele tirou o envelope do bolso e entregou a parte do dinheiro que Elisa tinha dado antes do jantar. Ila Olhau. Que isso? Seu dinheiro. Você trabalhou. Eu vim fingir um namoro. Isso virou outra coisa. Mateus. Fica com ele. Elisa pegou o envelope, mas segurou a mão dele antes que ele soltasse. Eu não vou te pedir para ficar. Ótimo. Mas vou te pedir para não decidir hoje que tudo isso não significa nada. Ele fitou os dedos dela sobre sua mão. Elisa soltou. Você não deve nada para minha família, nem para minha avó, nem para mim. Só que, se sair agora e nunca olhar para trás. Essa decisão ainda vai ter sido tomada por causa deles. Mateus ficou quieto. A porta de entrada estava a poucos metros. Ele podia abrir e desaparecer. Talvez fosse a coisa mais segura. Talvez fosse o que tinha feito outras vezes quando o passado chegava perto demais. Do fundo do corredor, o relógio bateu 9 horas. Mateus virou o rosto. Uma batida. 2. Na terceira, ele fechou os olhos. E uma imagem veio sem pedir licença, não inteira. Um corredor visto de baixo. Como criança vê. Uma mão masculina puxando a dele, uma voz dizendo para não correr perto da escada. Depois um barulho alto, e alguém chorando atrás de uma porta. Mateus abriu os olhos. Elisa ainda estava ali. O que foi? Ele olhou para o relógio. Eu lembrei de uma coisa. Da casa, não sei. A avó apareceu no fim do corredor. Ela não se aproximou. Mateus perguntou. A porta da biblioteca era verde. A senhora respondeu sem hesitar. Era? O puxador era de metal escuro. Era. Mateus engoliu em seco. E tinha um desenho de pássaro perto da fechadura. A avó levou a mão à boca. O tio. Atrás dela. Ficou branco. Elisa olhou de um para o outro. Tem foto disso? Mateus perguntou. A avó balançou a cabeça. Não que eu saiba. Então alguém pode ter me contado. Pode. Eu posso ter vindo aqui e ninguém lembrar. Pode. Ele soltou uma risada sem alegria. Você vai concordar com tudo? Não vou colocar uma resposta na sua boca, só porque esperei por uma... Mateus ficou olhando para a velha senhora. Foi talvez a primeira coisa naquela noite que o fez baixar a guarda. Se eu ficar, ele disse. Não é como seu neto. A avó assentiu. Tudo bem. Não é como herdeiro. Tudo bem. E ninguém vai encostar na minha vida. Nos meus documentos ou na minha mãe sem eu saber. O tio soltou uma risada. Você já está impondo condição. Mateus virou para ele. Sim. A resposta veio seca. Porque eu ainda posso ir embora. O tio se calou. Mateus voltou para a avó. Eu quero saber de onde veio essa medalha. Ela apertou a metade de metal na mão. Eu conto. Tudo. A senhora demorou um segundo. Tudo que eu souber. Mateus percebeu a diferença. E o que você não souber? A avó olhou. Sem querer. Para o filho. Foi rápido. Mas Elisa viu? Mateus também. Isso? Ela respondeu. Talvez seja a parte mais difícil. O tio se afastou. Eu não vou participar disso. Vai. A avó disse. Ele parou. Por quê? A senhora fechou a mão sobre a medalha. Porque você estava aqui na noite em que meu neto desapareceu. Mateus ficou imóvel. Elisa virou devagar para o tio. Ele não negou. Apenas passou a língua pelos lábios e olhou para a porta. Como se calculasse quantos passos havia até ela. Então Mateus fez a pergunta que ninguém naquela casa queria ouvir. E ele foi a última pessoa a me ver. A avó demorou a responder. O silêncio entregou metade da resposta antes dela. Foi. Mateus não saiu. Tirou o paletó outra vez. Colocou sobre a cadeira do hall e voltou para dentro da casa por vontade própria. Aquela foi sua primeira escolha real naquela noite. Não ficar por dinheiro. Não ficar por Elisa. Nem mesmo ficar por causa de uma herança que, até poucas horas antes, ele nem sabia que existia. Ficou porque o homem que mais queria vê-lo do lado de fora era também o último homem conhecido a ter estado com a criança desaparecida. E, quando Elisa fechou a porta atrás deles, a avó abriu novamente a mão. A metade da medalha ainda estava ali.
mas havia uma coisa que ela não tinha mostrado. No verso do metal, quase apagadas pelo tempo, existiam duas letras gravadas. As mesmas duas letras que apareciam no único registro antigo que ninguém naquela família conseguia explicar. Mateus não voltou para a sala de jantar. Sentou no antigo escritório com Elisa de um lado, a avó dela do outro e o tio em pé, perto da janela. Como se permanecer sentado significasse aceitar alguma coisa que ainda podia negar. Sobre a mesa estavam as duas metades da medalha, separadas. Mateus tinha insistido nisso. Começa pelo nome. Ele disse. Qual era o nome da criança? A avó demorou um pouco antes de responder. Matias Valença. Mateus baixou os olhos para o metal. Não é meu nome. Não. Então por que vocês acham que eu sou ele? O tio soltou uma risada curta. Ninguém acha nada. Elisa virou o rosto. Você está se esforçando muito para alguém que não acha nada. Ele ignorou a sobrinha. A avó puxou uma fotografia de dentro da caixa. Nela, um homem de pouco mais de 30 anos segurava uma criança pela mão diante de uma casa de campo. Esse era meu filho mais velho, Augusto. O menino ao lado dele era Matias. Mateus pegou a fotografia. Olhou primeiro para o homem, depois para a criança. Elisa observou seu rosto, esperando algum choque. Não veio. Mateus apenas aproximou a foto da luz. Não lembro dele. A avó apertou os dedos. Você tinha 4 anos quando saiu daqui. Sumiu. Corrigiu o tio. Mateus levantou os olhos. Qual é a diferença? Seu pai saiu de casa com você. E depois, silêncio. Mateus olhou para cada um. Essa é a parte que vocês contam mal. Né? A avó não tentou negar. Augusto tinha sido preparado para assumir boa parte dos negócios da família. Inteligente. Impulsivo. Bom com gente e péssimo com obediência. Durante anos, pai e filho entraram em choque por quase tudo. Quando o patriarca Valença decidiu reorganizar as participações da empresa, Augusto recusou uma condição que o obrigaria a permanecer ligado ao grupo. Saiu de casa, levou o filho. E a mãe da criança? Mateus perguntou. Morreu quando ele era bebê. Respondeu a avó. Mateus tocou a borda da fotografia. Então ele saiu sozinho com o menino. Sim. E vocês deixaram. O tio se virou da janela. Augusto era adulto. Não perguntei se ele precisava de autorização. A frase fez o homem fechar a boca. A avó continuou. Nas semanas seguintes, Augusto apareceu 2 vezes. Na segunda, discutiu com o irmão mais novo. Mateus olhou para o tio. Você. Sim. Sobre o que dinheiro? Que dinheiro? O tio respirou pelo nariz. Participação na empresa. Isso é uma resposta bem conveniente. É a verdade. Mateus encostou na cadeira. Então conta direito. O homem apertou a mandíbula. Augusto queria vender parte de seus direitos e romper de vez com o grupo. O irmão acreditava que aquilo destruiria um acordo que protegia a empresa. A discussão aconteceu naquela casa. E Matias estava junto. Foi nessa noite que eu teria desaparecido. A avó confirmou. Augusto saiu daqui perto das 10. Com a criança, o tio respondeu. Sim. Você viu, vi. Entrar no carro 1 segundo de demora. Vai. Mateus percebeu. Qual era o carro? O tio abriu a boca. Nada saiu. Elisa cruzou os braços. Você lembra de uma briga de quase 30 anos atrás. Lembra do assunto. Lembra da hora. Mas não lembra do carro. Não era meu carro. Mateus inclinou a cabeça. Eu não perguntei de quem era. O tio virou para a mãe. É isso que a senhora quer? Me interrogar dentro da minha própria família por causa de um desconhecido? Mateus soltou uma risada sem humor. Sua família. Interessante. Não começa. Eu não comecei nada. Eu estava tomando café quando sua sobrinha me ofereceu R$ 500. Elisa apontou com o dedo. E você ainda não mereceu os outros 250. Por um instante, Mateus olhou para ela. Foi curto, mas a tensão quebrou. A avó percebeu. O tio também, só que ele voltou ao assunto. Se esse homem quer resposta, procura um advogado, faz exame. Apresenta documento.
A gente não precisa transformar lembrança velha em verdade. Mateus deixou a fotografia sobre a mesa. Concordo. Todos olharam para ele. Eu quero fazer o exame. A avó ficou imóvel. O tio respondeu rápido demais. Perfeito. Mateus observou. Você parece aliviado. Eu prefiro o fato. Eu também. Ele pegou a própria metade da medalha. Mas até sair qualquer resultado, eu ainda quero saber por que você mentiu. O tio ficou vermelho. Eu não menti. Mentiu sobre o carro. Você nem sabe o que aconteceu. Exatamente. E já percebi uma mentira. A avó levantou a mão. Chega por hoje. Mateus olhou para ela. Para você, talvez. Você tá cansado. Eu tô cansado desde os 5 anos. A frase parou a sala. Nem Elisa encontrou o que dizer. Mateus se levantou. Eu preciso falar com minha mãe. O tio Frâncio atesta. Mãe adotiva. Mateus virou devagar. Minha mãe? O homem desviou os olhos. Mateus saiu do escritório. Elisa foi atrás dele até a entrada. Dessa vez, não tentou impedir. Quer que eu vá com você? Pra quê? Não sei. Ótimo motivo. Ela encostou no batente. Você faz piada quando tá querendo fugir. E você contrata namorado. Eu já admiti minha parte. Ele colocou o paletó. Eu não sei como contar isso pra ela. Começa dizendo que foi num jantar e deu tudo errado. Essa parte ela vai acreditar. Elisa sorriu. Mateus não. E se ela souber alguma coisa, a pergunta saiu mais baixa. Elisa percebeu que era disso que ele tinha medo. Não do exame. Não da herança. Da mulher que o tinha criado ter guardado uma resposta. Então você escuta. Ela disse. E se ela mentiu, você escuta também. Mateus olhou para a rua pela porta aberta. Você sempre tem resposta, não. Hoje eu só tô fingindo melhor. Ele finalmente sorriu. Pouco. Boa noite. Namorada. Seu contrato acabou. Então boa noite. Desconhecida. Mateus saiu. Mas antes de entrar no carro, olhou de novo para o portão. A mão não tocou o ferro dessa vez. Mesmo assim, ele reconheceu outra coisa. Uma pequena marca na pedra lateral, 2 linhas riscadas formando um X torto. Mateus se aproximou. O desenho estava quase apagado, e uma lembrança curta atravessou sua cabeça. Uma criança agachada, um pedaço de pedra na mão, uma voz masculina dizendo, "Se seu avô descobrir, a culpa é sua." Mateus tocou a marca. Depois recuou. Não contou a Elisa. Ainda não. Na manhã seguinte, ele chegou ao apartamento da mãe adotiva, antes das 7. Dona Célia abriu a porta de chinelo, óculos tortos e uma expressão de quem já estava pronta para reclamar. Você perdeu a chave. Bom dia para a senhora também. 7 da manhã não é bom dia. É ameaça. Mateus entrou. A casa cheirava a café recém-passado. Aquilo ele conhecia. A toalha de mesa com uma pequena queimadura perto da ponta. O pote de biscoito que nunca fechava direito. A televisão baixa na cozinha. Nenhuma lembrança precisava ser reconstruída ali. Célia apontou para uma cadeira. Fez besteira. Por que pergunta isso? Porque homem só aparece na casa da mãe, antes das 7 por 3 motivos. Perdeu emprego. Perdeu mulher ou fez besteira. Eu talvez tenha encontrado uma família. Ela parou com a garrafa térmica no ar. O café não chegou à xícara. Mateus viu. Você entendeu. Célia pousou a garrafa. Que história é essa? Ele tirou a medalha. A mulher ficou pálida. Mateus sentiu alguma coisa apertar dentro dele. Você sabe. Mateus, não faz isso. Ela puxou a cadeira. Eu preciso sentar. Eu preciso de resposta. Célia tocou a medalha, mas não pegou. Eu nunca soube quem era sua família. Isso não foi o que eu perguntei. Ela olhou para ele. Os olhos estavam úmidos. Mas a voz continuou firme. Eu sabia que alguém procurou você. Mateus ficou parado. Quando pouco depois que você chegou ao abrigo... Quem? Um homem? Não. Eu não sei. Como não sabe porque ele não falou? Mateus começou a andar pela cozinha. Célia levantou. Escuta. Eu passei anos perguntando se alguém tinha aparecido. E eu falei o que sabia. Não.
Você falou que ninguém tinha vindo. Porque o homem não veio para buscar você. Mateus parou. Célia segurou a borda da mesa. Ele veio perguntar se uma criança com uma medalha tinha sido encontrada. E uma funcionária disse que sim. Mateus encarou a mãe e depois ele deixou o dinheiro. A cozinha ficou silenciosa. Para que Célia demorou? Para que ninguém desse informação sobre você. Mateus deu um passo para trás. E você nunca me contou. Eu só descobri anos depois. Quantos anos você já morava comigo? Quantos? 8. Mateus riu. Não havia humor algum. Então você teve 24 anos. Eu tive 24 anos tentando decidir se contar uma coisa sem nome. Sem documento e sem prova, ia ajudar você ou destruir o pouco de paz que você tinha. Não era sua decisão. Célia fechou os olhos. E Uzai? Ele ficou imóvel. A mãe não tentou se defender mais. Isso doeu mais. Você tem alguma coisa desse homem? Não. Nome não. Descrição. Mais ou menos. Célia. Ela raramente ouvia Mateus chamar lá pelo nome. Ele usava terno. Devia ter uns 30 anos. Talvez um pouco mais. A funcionária lembrava de um relógio grande e de uma cicatriz na mão. Mateus virou o rosto. Seu tio tinha uma cicatriz na mão direita. Ele tinha visto no jantar quando o homem segurava a taça. Qual mão? Célia pensou. Direita. Mateus pegou o celular. Elisa atendeu no terceiro toque. Mateus, seu tio tem uma cicatriz na mão direita. Silêncio. Tem. De quê? Não sei. Descobre. Por quê? Ele olhou para a mãe. Porque alguém pagou para esconder meu paradeiro quando eu tinha 5 anos. Do outro lado, Elisa ficou muda. Mateus. E a descrição bate com ele. A notícia atravessou a casa dos Valença antes do almoço. Elisa não contou à família inteira. Foi direto à avó. As duas estavam na pequena sala dos fundos quando o tio entrou sem bater. Isso é perseguição. Elisa fechou o celular. Você escuta atrás da porta agora, minha mãe me ligou. A avó estava sentada com a metade da medalha sobre a mesa. Você foi até o abrigo? Ela perguntou. Não. Olha para mim. Ele obedeceu. Você foi não. A avó ficou em silêncio. Elisa observou a mão dele. A cicatriz atravessava a região entre o polegar e o indicador. Como você fez isso? O tio olhou para a própria mão. Que diferença faz? Muita. Vidro. Quando não lembro. Elisa soltou uma risada curta. Você tá ficando com problema de memória sempre nas partes úteis. Elle se virou. Você devia ficar fora disso. De novo, você trouxe esse homem para cá. Já causou problema suficiente. Elisa levantou. Não fui eu que paguei para esconder uma criança. O rosto dele endureceu. Você nem sabe se era ele. Então responde. Eu não paguei ninguém. Você conhece Campinas. Todo mundo conhece Campinas. Foi até algum abrigo lá. Não. A avó interrompeu. Eu vou pedir o exame. O tio virou. Ótimo. E enquanto isso, ele vai ter acesso ao que quiser saber sobre o desaparecimento. Não. A senhora levantou o rosto. Você disse não. Tem documento da empresa misturado nisso. Então separe. Não é tão simples. Faça ficar. Ele apoiou as mãos na mesa. Mãe, a senhora não está pensando direito. Se esse sujeito for quem vocês acham, qualquer informação entregue agora pode virar arma contra a família. Contra a família ou contra você. O homem se afastou. Pela segunda vez em menos de um dia, ele ficou sem resposta. Naquela tarde, enquanto todos acreditavam que ele estava em reunião, o tio dirigiu sozinho até um estacionamento subterrâneo em Pinheiros. Ficou 20 minutos dentro do carro antes de sair. Não parecia um homem seguro. Parecia alguém que odiava a própria próxima decisão. Encontrou um antigo funcionário da família perto de um elevador de serviço. O homem não recebeu nome naquela conversa. Nem precisava. Eu disse que nunca mais queria falar disso. O ex-funcionário falou. Eu também. Então por que me chamou? Porque apareceu alguém. O outro ficou pálido. Quem? Não sei ainda. Você sabe. O tio olhou em volta. Eu preciso saber o que Augusto entregou para você naquela noite. O homem recuou. Depois de todo esse tempo, você ficou com uma cópia. Não.
Ficou. E se fiquei, me dá. O ex-funcionário riu. Você continua igual. Não começa. Não. Você que começou. Faz quase 30 anos. O tio apertou os olhos. Eu estava tentando salvar a empresa. Você estava tentando salvar seu lugar nela. A frase acertou. Por um segundo. O homem pareceu mais cansado que perigoso. Você não sabe o que era viver com Augusto. Ele disse. Tudo o que ele fazia virava coragem. Se eu fazia igual, era inver. Ele podia assumir. Voltar. Desafiar nosso pai. E ainda assim, continuava sendo o filho que todo mundo esperava. O outro homem não demonstrou pena. E a criança tinha o que a ver com isso. O tio fechou a mão marcada pela cicatriz. Eu nunca encostei naquele menino. Isso não foi o que eu perguntei. O silêncio respondeu mais do que ele queria. 2 dias depois, Mateus fez o exame. A coleta foi discreta. A avó também forneceu material. O resultado levaria tempo suficiente para impedir qualquer fantasia de solução instantânea. Mateus deixou claro que era assim que queria. Enquanto esperavam, pediu acesso apenas a documentos pessoais ligados ao desaparecimento. Nada da empresa. Nada da herança. Isso incomodou o tio mais do que se ele tivesse pedido dinheiro. Elisa percebeu. Você queria que ele fosse interesseiro. Disse quando encontrou o tio no corredor da empresa da família. Eu queria que ele fosse previsível. Mesma coisa para você. Né? Você tá se divertindo? Não. Ela ficou diante dele. Tô descobrindo que passei anos achando que você me tratava como criança porque era arrogante. Agora acho que você trata todo mundo assim porque precisa controlar a sala. Vai trabalhar. Elisa. Ela sorriu sem calor. Eu trabalho. Essa é outra coisa que você nunca perguntou. Ele se afastou. A frase ficou com ele. Naquela noite, Elisa encontrou Mateus num pequeno restaurante perto de onde ele trabalhava. Dessa vez, ninguém pagava ninguém. Ele tinha 3 cópias de documentos abertas sobre a mesa. Elisa, olha isso. Ela sentou. Que é relatório do desaparecimento. Você conseguiu. Sua avó autorizou cópia. Ele apontou uma linha. A versão registrada diz que Augusto saiu da casa com o filho pouco depois das 10. Foi o que meu tio falou. Agora olha o depoimento do antigo motorista. Elisa Leu. O carro de Augusto já não estava na casa às 8h30. Mateus assentiu. Ele tinha mandado o motorista levar o carro para manutenção naquela tarde. Então como saiu? Boa pergunta. Elisa Leu. Podia ter chamado táxi. Podia... Outro carro. Podia. Você acha que ele não saiu? Mateus passou o dedo por outra página. Eu acho que alguém construiu uma história simples demais. Ela se aproximou. O que mais? O relógio da casa. Elisa franziu a testa. Que tem, na lembrança que eu tive, ele bateu várias vezes enquanto alguém chorava. Isso pode ser qualquer hora. Pode. Ele puxou outra folha. Só que uma empregada disse na época que ouviu discussão perto das 9h30 e afirmou que a criança ainda estava dentro da casa. Elisa congelou. Então meu tio mentiu. Ou ela mentiu. Por que? Não sei. Ele apoiou as costas na cadeira. Agora presta atenção nessa parte. O depoimento dela sumiu do conjunto principal. Só existe porque alguém anexou uma cópia meses depois. Quem Mateus virou a folha. Não havia assinatura legível. Apenas 2 iniciais. A mesma combinação gravada no verso da medalha da avó. Elisa levou alguns segundos. Você acha que significa o quê? Não sei ainda. O celular dela vibrou. Era uma mensagem da avó. Elisa leu 2 vezes. O quê? Mateus perguntou. Ela ergueu os olhos. Ela encontrou uma carta do seu pai. Mateus não se mexeu. Augusto Sim. Para quem? Pro meu avô. Mateus largou os papéis. Quando, escrita 3 dias antes do desaparecimento, eles chegaram à casa menos de 1 hora depois. A avó esperava no escritório. O tio não estava. A carta tinha sido encontrada presa dentro da capa de um livro-caixa antigo. Augusto escrevia que não pretendia vender sua parte para terceiros. Pretendia colocá-la sob uma estrutura que preservasse o direito do filho até que ele fosse adulto.
Mateus leu a passagem 2 vezes. Então a briga não era porque ele queria vender. A avó estava pálida. Não. Elisa disse que essa foi a história contada durante anos. Foi. Por quem a senhora não respondeu. Mateus já sabia. Seu filho. A avó fechou os olhos. A carta tinha mais. Augusto dizia temer que alguém dentro da família estivesse usando documentos assinados em branco pelo patriarca para alterar decisões societárias. Não acusava o irmão diretamente, mas escreveu uma frase curta. Se alguma coisa acontecer comigo, procure a cópia que deixei com R. Mateus apontou. Quem é R? A avó balançou a cabeça. Não sei. Elisa se lembrou das iniciais no depoimento. Pode ser a mesma pessoa. Mateus pegou o celular. Seu tio sabe. A porta abriu. Ele estava ali. Ninguém tinha ouvido chegar. Eu sei o que Elisa levantou. Quem é R? O tio ouviu a carta sobre a mesa. A expressão dele mudou. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Mateus percebeu. Você já viu isso? Não. Nem tenta. O tio entrou e fechou a porta. Essa carta não prova crime nenhum. Eu não falei em crime. Silêncio. Mateus se levantou devagar. Você acabou de falar por mim. A avó segurou a carta. Quem é R? O filho passou a mão pelo rosto. Rogério. Quem era assistente do papai? Mateus pegou outra folha. Foi ele que colocou de volta o depoimento da empregada. Talvez. Foi ele que recebeu alguma coisa de Augusto. O tio não respondeu. Elisa aproximou-se. Você se encontrou com ele. O homem virou rápido. Como sabe? Eu não sabia. Ele percebeu o erro. Mateus deu uma risada curta. Você é péssimo quando fica com medo. Eu não tô com medo de você. Não. Tá com medo do que eu posso lembrar. A frase atingiu o homem. Mateus viu. E naquele instante, uma nova imagem surgiu. Uma porta verde. Seu pai agachado diante dele. Uma pequena mochila sendo fechada. Depois o tio entrando no quarto. Mais jovem. Avô Alta. Você não pode fazer isso. Augusto respondendo. Eu já fiz. Depois um empurrão. Vidro quebrando. Sangue numa mão. Mateus olhou para a cicatriz. Foi vidro. O tio congelou. Elisa viu o rosto de Mateus perder a cor. Mateus. Ele apontou para a mão do homem. Você cortou aí naquela noite. O tio recuou. Você não lembra de nada. Eu lembro de vidro. Você era uma criança. Lembro do meu pai empurrando você. A avó levou a mão à mesa. Vocês brigaram dentro da biblioteca. O filho não respondeu. Ela levantou a voz. Brigaram, sim. Você disse que a discussão tinha sido no escritório. Que diferença faz? Mateus avançou um passo. Faz diferença porque eu estava lá. Você não sabe. Então me conta. O tio olhou para a mãe. Depois para Elisa. Por fim, para Mateus. E pela primeira vez, a versão perfeita começou a quebrar. Augusto não pretendia desaparecer naquela noite. Pretendia sair de São Paulo na manhã seguinte. O irmão descobriu o plano. Os dois discutiram. Augusto acusou a família de usar o próprio filho como motivo para mantê-lo preso ao grupo. O tio tentou impedir que levasse alguns documentos. Houve empurrão. Uma porta de vidro quebrou. A mão dele foi cortada. E depois? Mateus perguntou. Augusto saiu. Comigo? O homem não respondeu. Comigo? Não. A palavra caiu pesada. A avó ficou de pé. O que ele esfregou a testa? O menino ficou aqui. A velha senhora segurou a mesa para não perder o equilíbrio. Você passou quase 30 anos dizendo que ele saiu com Augusto. Porque foi isso que deveria ter acontecido. Mateus se aproximou. Meu pai saiu sem mim. Ele voltou. Quando mais tarde? E me buscou. O tio fechou os olhos. Não deu tempo. A avó estava quase sem voz. O que você fez? Eu não fiz o que vocês estão pensando. Então fala. Ele olhou para Mateus. Augusto me pediu para levar você para um lugar seguro por algumas horas. Por quê? Porque ele achava que alguém ia tentar pegar os documentos. Quem ele não sabia. E você sabia não. Mateus riu. Você mentiu 27 anos porque não sabia. O tio bateu a mão na mesa.
porque Augusto sofreu um acidente naquela noite. A sala inteira parou. Elisa sentiu a plegar. Mateus não piscou. Que acidente? O homem percebeu que já não podia voltar. Na estrada. Ele morreu não naquela hora. Você vi no hospital. E eu, silêncio. Mateus deu outro passo. Cadê a criança? O tio passou a mão pela cicatriz. Eu levei você até uma mulher que trabalhava para a família. Noma. Neide. Depois, ela devia ficar com você uma noite. E ela sumiu. Mateus ficou imóvel. Comigo. Sim. Você procurou. Procurei. Como, o tio não respondeu. Mateus se aproximou tanto que Elisa ficou atenta. Mas ele não encostou no homem. Você procurou como eu mandei gente atrás. Polícia não. Por quê? O tio apertou os lábios. A resposta veio da avó. Porque ele teria que admitir que a única pessoa responsável pelo menino era ele. O filho virou. Não foi só isso. Então o que ele apontou para a carta? Os documentos de Augusto tinham sumido. Se eu contasse tudo, iam achar que eu tinha feito alguma coisa com ele. Com a criança. Com os papéis. Eu entrei em pânico. Mateus olhou para ele como se estivesse vendo algo menor do que esperava. Então você mentiu. Eu tentei corrigir, pagando para esconder meu paradeiro. Eu não sabia que era você. Mateus ficou em silêncio. O homem percebeu tarde demais o que tinha acabado de admitir. Elisa falou. Então você foi ao abrigo. A avó se sentou. O filho baixou a cabeça. Fui. Mateus não se moveu. Você me encontrou. Eu encontrei uma possibilidade. Eu tinha a medalha. Metade de uma medalha. Eu tinha idade. Parecida. Cicatriz. Eu não vi. Você perguntou sobre a medalha. Sim. E deixou dinheiro. O tio passou a mão pelo rosto. Eu queria tempo. Tempo para quê? Para descobrir se Augusto tinha deixado os documentos com alguém? Mateus riu baixo. Aquele som foi pior que grito. Então era isso. Não. Você não estava procurando a criança. Eu estava. Você estava procurando papel. Eu estava tentando impedir a empresa de cair. Mateus virou o rosto. E quanto tempo você precisava? O tio não respondeu. Um dia, uma semana, 27 anos. A avó começou a chorar em silêncio. Mateus não olhou para ela. Você voltou ao abrigo, voltei. Quando? Meses depois. E eu? Você já tinha sido encaminhado para adoção. Você sabia meu novo nome? Não. Procurou? O homem baixou os olhos. Essa foi a resposta. Mateus assentiu devagar. Tá. Só isso. Pegou a metade da medalha. Elisa se aproximou. Mateus. Ele levantou a mão. Não queria toque. Não naquele momento. Se você descobrisse que alguém da sua própria família teve a chance de te encontrar quando criança, mas escolheu proteger posição. Documentos e medo antes de proteger você. Ainda conseguiria ouvir alguma justificativa. Me conta nos comentários o que você faria no lugar do Mateus e de onde você está acompanhando essa história agora. A avó se levantou. Eu não sabia. Mateus olhou para ela. Eu acredito. Ela pareceu sofrer ainda mais. Isso não melhora. Não. Eu teria procurado. Você procurou. Não do jeito certo. Mateus colocou a corrente no pescoço. O tio deu um passo. Tem uma coisa que você não entende. Mateus virou. Você já teve bastante tempo para falar. Augusto não confiava em ninguém. Pelo visto, tinha motivo. Ele também cometeu erros. Eu tenho certeza. Você está transformando ele num santo porque não lembra. Mateus ficou parado. Cuidado. Ele estava disposto a colocar a empresa inteira em risco para vencer uma briga com nosso pai. Cuidado. E usou você nessa guerra. Mateus apertou a corrente. O tio continuou. Agora, como se precisasse acreditar nas próprias palavras. Eu tinha 28 anos. Nosso pai estava doente. A empresa tinha dívida. Disputa interna. Gente esperando uma fraqueza. Augusto queria sair levando poder suficiente para desmontar tudo. Eu achei que estava salvando o que nossa família levou décadas para construir. Por um segundo, quase parecia uma defesa possível. Quase. Então Elisa perguntou. E quando viu uma criança no abrigo,
O tio ficou quieto. A justificativa morreu ali, porque naquela altura não havia empresa na sala. Nem documentos, só um menino de 5 anos que poderia ter sido levado para casa. Mateus abriu a porta do escritório. Não me procura. A avó não tentou segurá-lo. O tio também não. Elisa seguiu até a entrada. Quer ficar sozinho? Quero. Ela assentiu. Mateus abriu a porta. Mas ele se virou. Elisa tirou uma folha dobrada da bolsa. Eu achei isso no arquivo antes de vir. Que é uma transferência antiga. Mateus pegou. Havia um pagamento feito pela empresa para Neide poucos dias antes do desaparecimento. Depois, outro. Meses depois, Mateus olhou para Elisa. Seu tio disse que ela sumiu. Yusai. Então por que continuaram pagando? É isso que eu quero descobrir. Mateus leu novamente. O segundo pagamento não tinha sido autorizado pelo tio. Tinha outra assinatura, a do avô de Elisa. Ele sabia, talvez, ou achava que estava pagando outra coisa. Talvez. Mateus guardou a folha. Pela primeira vez desde a confissão, algo diferente da dor apareceu em seu rosto. Direção. Achame. Elisa assentiu. Vou achar. Nos dias seguintes, o exame continuou pendente. Mateus mergulhou nos documentos que podia acessar. Elisa passou a usar suas próprias habilidades dentro do grupo da família de um jeito que ninguém esperava dela. Ela trabalhava havia anos na área de projetos imobiliários, longe do núcleo de controle da holding. O tio sempre tratara aquela carreira como ocupação lateral. Foi o erro dele. Elisa sabia como localizar contratos arquivados, rastrear despesas de imóveis antigos e descobrir quais propriedades tinham sido usadas por funcionários da família. Foi assim que encontrou uma pequena casa alugada em Campinas, no nome de uma empresa já encerrada. Neide tinha morado lá, e alguém continuara pagando o aluguel por quase 4 anos depois do desaparecimento. Quem autorizava? Mateus perguntou. Elisa abriu a cópia. Meu avô. Então ele sabia. Espera. Ela mostrou outra página. O endereço de correspondência não era a casa principal. Era onde uma propriedade antiga da família perto de Atibaia. Mateus franziu a testa. Tem alguém lá, não hoje. Na época, Elisa virou a folha. Rogério. Mateus recostou. O R. Assistente do meu avô. E a pessoa que seu tio encontrou. Provavelmente. Mateus pegou a chave do carro. Onde ele tá? Eu não sei. Seu tio sabe. E não vai contar. Mateus olhou para ela. Elisa já estava pegando a bolsa. Então a gente não pergunta. Encontraram Rogério no fim daquela semana? Não por acaso. Elisa localizou um pagamento recente do tio a uma empresa de consultoria aberta no nome da filha dele. Seguiram o rastro. Rogério não quis abrir a porta quando viu Mateus. Só mudou de ideia quando Elisa mostrou a cópia da carta de Augusto pela câmera do interfone. O homem que recebeu os dois parecia carregar seus 80 anos com irritação. Você tem os olhos dele, disse para Mateus. Mateus não respondeu ao comentário. Você conheceu meu pai? Conheci. Você é sou. Então conta. Rogério riu baixo. Família Valença. Décadas passam, e vocês continuam entrando na casa dos outros dando ordem. Mateus cruzou os braços. Eu não sei se sou Valença. Rogério olhou para a medalha. E Usai. Elisa sentiu o corpo inteiro ficar atento. Mateus não se mexeu. Como? O velho entrou em outro cômodo, voltou com um envelope plástico. Dentro havia cópias de documentos, uma fotografia e uma folha dobrada. Augusto me entregou isso 2 dias antes de morrer. Mateus pegou. A fotografia mostrava Augusto com Matias. A criança usava a medalha inteira no pescoço. No verso, escrito à mão, havia uma frase: pro meu filho lembrar que casa não é o lugar onde mandam em você. É o lugar onde alguém espera você voltar. Mateus passou o polegar pela borda. Elisa não falou. Rogério colocou os documentos sobre a mesa. Seu pai descobriu que seu tio estava negociando apoio dentro da empresa, usando papéis que não tinha autorização para usar. Meu tio matou ele. Não. A resposta veio imediata. Mateus ergueu os olhos. Tem certeza, tenho. O acidente foi acidente.
Pelo que eu consegui descobrir, sim. Então, por que esconderam tudo? Rogério olhou para Elisa. Porque o acidente virou oportunidade. Mateus ficou imóvel. Oportunidade para quem? Para mais de uma pessoa. O velho explicou que Augusto tinha deixado o menino temporariamente com Neide por orientação do próprio Rogério. Não porque ela fosse uma desconhecida. Neide era irmã de uma antiga funcionária e alguém em quem Augusto confiava. Quando soube do acidente, entrou em pânico. Levou Matias para Campinas. Por que não devolveu? Porque alguém disse para ela que a criança corria perigo. Quem? Rogério fechou a boca. Mateus percebeu. Meu tio não. Elisa se inclinou. Meu avô Rogério olhou para ela. Também não. Então quem? O velho empurrou a última folha. Era uma carta curta de Neide. Ela dizia que tinha recebido uma ligação de uma mulher da família. Uma mulher que sabia detalhes da medalha, do menino e da discussão. Essa pessoa mandou Neide não voltar. Disse que Augusto tinha morrido e que o mesmo poderia acontecer com a criança. Mateus ficou olhando para a carta. Noma. Neide não escreveu. Você sabe quem era Rogério? Hesitou. Antes que respondesse. O celular de Elisa tocou. Era sua avó. Ela atendeu. Não disse mais que 3 palavras. Depois ficou pálida. Mateus levantou. O que aconteceu? Elisa olhou para ele. O resultado saiu. O quarto pareceu diminuir. Rogério não perguntou. Mateus pegou o celular da mão dela. Uma mauvaise. Depois outra. A análise apontava vínculo biológico compatível com relação entre avó e neto. Probabilidade superior a 99%. Mateus deixou o aparelho sobre a mesa. Nenhuma comemoração. Nenhuma lágrima teatral. Apenas silêncio. Elisa se aproximou um pouco. Mateus, ele tocou a medalha. Então, eu sou Matias. Rogério corrigiu. Com calma. Você é quem você virou. Esse nome só explica de onde você veio. Mateus olhou para ele. E a pessoa que mandou Neide fugir. O velho respirou lentamente. Essa explica por que você não voltou. Elisa segurou a folha. Quem foi? Rogério abriu a boca. Antes de responder, alguém bateu forte na porta. 3 vezes. Rogério ficou branco. Mateus virou. Elisa olhou pela janela lateral. Um carro conhecido estava parado na rua. Mas não era o carro do tio. Era o da avó. E quem desceu do banco traseiro não foi ela. Foi a mãe de Elisa. A mesma mulher que, durante todo o jantar, parecera apenas constrangida com o namorado contratado da filha. Rogério fechou os olhos. Mateus olhou para Elisa. Por que sua mãe está aqui? Elisa não conseguiu responder. Porque, pela primeira vez desde que aquela história começou, ela também não fazia ideia. Rogério dobrou a carta de Neide e disse apenas porque foi a voz dela que mandou você desaparecer. A mãe de Elisa não esperou Rogério abrir a porta por completo. Entrou olhando primeiro para a filha, depois para Mateus e, por último, para a carta dobrada sobre a mesa. Então você contou. Rogério não respondeu. Elisa demorou 2 segundos para reconhecer a própria mãe naquela mulher. A voz era a mesma que perguntava se ela tinha levado o casaco quando saía de casa. A mesma que organizava almoços. Reclamava de atrasos e, poucas noites antes, tinha fingido espanto ao descobrir que a filha contratara um namorado. Só que agora não havia constrangimento em seu rosto. Havia cansaço. Mateus pegou a carta. Foi você que ligou para Neide. A mulher fechou a porta atrás de si. Foi. Elisa levantou. Mãe, eu vou explicar. Você passou 27 anos sem explicar. Elisa, não faz isso agora. A filha deu uma risada curta. Agora você escolheu uma hora melhor e esqueceu de avisar. Mateus permaneceu perto da mesa. Por que você mandou aquela mulher fugir comigo? A mãe de Elisa olhou para ele. A primeira resposta demorou. Porque eu achei que você corria perigo. Mateus não mudou de expressão. De quem? Do seu tio? Elisa virou para Rogério. O velho não pareceu surpreso. Mateus percebeu. Você sabia disso. Rogério passou a mão pelo queixo. Eu sabia o que ela acreditava. Não foi isso que perguntei. Eu não tinha certeza de nada.
Mateus soltou a carta sobre a mesa. Parece ser uma doença dessa família. A mãe de Elisa se aproximou um passo. Naquela noite, Augusto tinha descoberto documentos que podiam acabar com a carreira do irmão. Meu pai morreu num acidente. Sim, você acha que meu tio causou naquela época? Do Arrai. Por quê? Ela olhou para Elisa. Como se responder diante da filha fosse mais difícil do que diante de Mateus. Porque eu ouvi uma conversa. Elisa cruzou os braços. Que conversa? A mulher se sentou. Naquela época, ela ainda era noiva do homem que viria a ser o pai de Elisa e passava mais tempo naquela casa do que deveria. A família Valença parecia sólida vista de fora. Por dentro, havia semanas em que todo mundo falava baixo quando alguém entrava num cômodo. Na tarde anterior ao acidente, ela encontrou o futuro cunhado no corredor do escritório. E ele discutia com Augusto. Você não sai daqui com esses papéis. Ele dizia. Augusto respondeu que, se algo acontecesse com ele, as cópias já estavam em outro lugar. O irmão perguntou. E você acha que alguém vai acreditar em você depois do que eu vou contar? Que história você ia contar? Mateus perguntou. A mulher balançou a cabeça. Eu nunca soube. E isso foi suficiente para você achar que ele podia matar meu pai? Não. Então, continua. Mais tarde, depois que Augusto saiu de casa e deixou Matias por algumas horas com Neide, a mãe de Elisa ouviu outra conversa. Dessa vez, entre o futuro cunhado e o pai dele. O tio estava fora de si. Dizia que Augusto precisava ser parado antes de destruir a empresa. O patriarca respondeu. Se você encostar no seu irmão ou no menino, eu acabo com você. Mateus apertou os olhos. Foi isso. Foi. Uma ameaça do meu avô pro meu tio? Sim. E você ouviu só essa parte. Ouvi mais. Ela passou os dedos um pelo outro. O seu tio respondeu que ninguém ia precisar encostar em ninguém. Disse que, depois daquela noite, Augusto não teria mais força para voltar. Elisa olhou para a mãe. Você contou isso para alguém não naquela hora? Por quê? Porque eu era uma garota de 20 e poucos anos tentando entrar numa família que tratava segredo como moeda. Elisa recuou um pouco. A mãe percebeu. Eu sei como isso soa. Não. Acho que você sabe como é. A mulher baixou os olhos. Mateus não deixou a conversa escapar. Quando meu pai sofreu o acidente, você achou que meu tio tinha feito alguma coisa. Sim. E soube que eu estava com Neide. Rogério me contou. Mateus virou para ele. O velho respondeu, antes da pergunta. Eu precisava de alguém na casa que soubesse onde o menino estava. Caso eu tivesse que sair. Escolheu ela. Ela não tinha participação na empresa. Não era filha de ninguém. Eu achei que seria mais seguro. A mãe de Elisa deu uma risada amarga. Eu também achei. Mateus voltou para ela. Então você ligou. Liguei. O que disse? A mulher não tentou suavizar. Disse para Neide não voltar para a casa dos Valença. Disse que Augusto tinha sofrido um acidente e que talvez aquilo não tivesse sido acaso. Pedi que ela levasse você para Campinas e esperasse. Esperasse o que eu entrar em contato. E entrou, entrei. Rogério desviou os olhos. Elisa percebeu. Quando 2 dias depois... Então, por que Neide escreveu que tinha sido ameaçada? A mãe fechou a boca. Mateus esperou. Foi Rogério quem respondeu. Porque alguém ligou depois. Elisa virou rápido. Outra pessoa, sim. Mateus pegou a carta outra vez. Neide achou que era a mesma mulher. Achou. A mãe de Elisa balançou a cabeça. Não era. O silêncio ganhou peso. Mateus olhou para ela. Então você não foi a voz que ameaçou. Eu fui a primeira voz. E a segunda, eu nunca soube. Rogério se levantou. Eu soube. A mãe de Elisa virou. Rogério, chega. O velho parecia ter levado anos para dizer aquela palavra. Eu protegi segredo de gente morta. Medo de gente viva e vergonha que nem era minha. Chega. Mateus não desviou os olhos. Quem ligou para Neide? Rogério respondeu, seu avô. Elisa sentiu a própria mãe se apoiar na cadeira. Não. Foi. Ele disse que não sabia onde Matias estava. E ela mentiu. Mateus permaneceu imóvel. O segundo twist não veio como uma explosão.
Veio pior. Veio encaixando coisas que já estavam ali. Os pagamentos autorizados pelo patriarca, o aluguel mantido durante anos, as correspondências enviadas para a propriedade onde Rogério trabalhava, a insistência da avó em procurar o neto, sem entender por que as pistas sempre morriam. Mateus colocou a folha sobre a mesa. Por que meu avô mandaria esconder o próprio neto Rogério? Respondeu devagar. Porque Augusto não tinha descoberto só coisa do irmão. A mãe de Elisa fechou os olhos. Rogério continuou. O velho também tinha usado a assinatura dos filhos para proteger negócios que estavam quebrando. Não para roubar a empresa, mas fez coisa que não podia admitir. Augusto descobriu tudo. Elisa sentou. Meu avô também estava envolvido. Estava. Mateus olhou para o velho. E meu tio fez alterações por conta própria depois. Queria garantir que, se Augusto saísse, a posição dele aumentaria. Seu avô descobriu tarde. Então os dois tinham coisa para perder. Sim. Meu pai morreu, num acidente, e eu virei problema. Rogério assentiu. A princípio, seu avô queria você longe por poucos dias. Achava que a situação podia explodir. Quando soube que o filho tinha morrido, entrou em pânico. Se você aparecesse, todo mundo ia perguntar onde tinha estado. E, se investigassem essa noite direito, os documentos vinham junto. Mateus olhou para a mãe de Elisa. E a segunda ligação, Rogério respondeu. Seu avô mandou Neide ficar longe. Disse que, se ela voltasse, podia perder a guarda do menino e ainda ser acusada de sequestro. A mãe de Elisa levou a mão à boca. Meu Deus, você não sabia? Elisa perguntou. Não. Rogério olhou para ela. Seu sogro descobriu que você tinha ligado primeiro. Usou isso. Neide achou que a ameaça vinha da mesma pessoa. Mateus andou até a janela. Não havia raiva visível, só a mão fechada ao lado do corpo. E o dinheiro seu avô pagou para Neide se manter escondida. Por 4 anos, sim. E quando ela morreu, Rogério demorou. Ela não morreu naquela época. Mateus viu. Minha mãe adotiva disse que a mulher que me levou ao abrigo morreu antes que eu pudesse encontrar. Lá. Neide morreu muitos anos depois. Então por que me deixaram no abrigo? Rogério se sentou outra vez. Porque Neide não aguentou. A mulher passou meses mudando de endereço. Recebia dinheiro sem entender quem estava protegendo e de quem. Cada ligação fazia parecer que alguém vigiava seus passos. Até que parou de confiar em todo mundo. Um dia, deixou o menino num abrigo usando um nome diferente. Ficou apenas a medalha. Por que ela não levou o dinheiro e desapareceu comigo? Porque tinha 2 filhos dela. Mateus ficou quieto. Ela achou que iam atrás deles. Rogério passou os olhos pela mesa. E aí veio a pior parte. Elisa levantou o rosto. Qual seu avô descobriu em qual abrigo o menino tinha sido deixado? Mateus não respirou por um instante. Ele sabia. Sabia. Antes do meu tio, sim. E não me buscou. Rogério baixou a cabeça. Não. Mateus olhou para a própria medalha. A frase escrita atrás da fotografia do pai parecia agora uma provocação cruel. Casa é onde alguém espera você voltar. Minha avó procurava. Procurava. E o marido dela escondia. Sim. Meu tio foi ao abrigo depois. Foi. Ele descobriu por outro caminho. E também não me tirou de lá. Não. Mateus riu uma vez. Seco. Impressionante. Ninguém respondeu. 2 homens brigando por empresa. Poder e medo. E os 2 tiveram chance. A mãe de Elisa se levantou. Mateus, eu devia ter contado o que ouvi. Devia ter contado da primeira ligação. Ele ergueu a mão. Você não é a pessoa que eu preciso ouvir agora. Ela parou. Elisa olhou para a mãe. A mulher não protestou. Talvez pela primeira vez em muitos anos, aceitou que não podia escolher a hora em que seria perdoada. Mateus pegou a carta de Neide e a fotografia do pai. Eu quero cópia de tudo. Rogério assentiu. Vai ter. E você vai contar isso na frente da minha avó. Vu? A história inteira. Vu. Mateus virou para a mãe de Elisa. Você também. Ela engoliu em seco. Sim.
E meu tio vai estar lá. Elisa percebeu o que ele pretendia. Você quer reunir todo mundo? Não. Mateus colocou a fotografia dentro do envelope. Eu quero acabar com a versão que essa família contou por quase 30 anos. A reunião aconteceu 2 dias depois, não na sala de jantar. Mateus recusou. Escolheu a sala grande, onde os Valença costumavam discutir assuntos da empresa. A avó estava de um lado, o filho mais novo, do outro. A mãe de Elisa chegou cedo e sentou longe dele. Rogério levou as cópias. Célia também estava ali. Mateus havia pedido. Quando o tio viu a mãe adotiva, Frâncio atesta. Ela não faz parte disso. Mateus respondeu. Ela faz parte da minha vida. Já é mais do que você pode dizer. Célia tocou o braço do filho, não para acalmá-lo, só para avisar que tinha ouvido. A avó olhou para ela. Eu queria... Célia interrompeu com gentileza. Hoje não é sobre o que a senhora queria. Hoje é sobre o que fizeram. A velha assentiu. Elisa sentou perto de Mateus, mas deixou espaço. Nenhum deles precisava fingir proximidade agora. A ironia não escapou a ela. Na primeira noite, tinham encostado ombro com ombro para convencer uma família de um namoro inexistente. Agora havia coisa demais entre eles para caber numa mentira simples. Rogério começou. Não levou muito tempo para o tio perceber que perdera a possibilidade de controlar a narrativa. Interrompeu 3 vezes. Na quarta, Mateus bateu a ponta do dedo sobre a mesa. Você vai ter sua vez. Isso aqui não é tribunal. Ótimo. Então para de se defender antes da acusação. O tio se calou. Rogério contou tudo. A discussão, os documentos, o acidente. Neide, a primeira ligação feita pela mãe de Elisa, a segunda ligação feita pelo patriarca, os pagamentos, o abrigo, a visita posterior do tio. A avó ficou imóvel durante quase todo o relato. Quando ouviu que o próprio marido sabia onde o neto estava, tirou a aliança que ainda usava no dedo, mesmo anos depois da morte dele. Colocou sobre a mesa. Não disse nada. Foi o único gesto de que precisou. Quando Rogério terminou, o tio levantou. Agora eu posso falar, Mateus apontou para a cadeira. Pode. O homem não sentou. Vocês querem um monstro fácil. Pode ser eu. A mãe dele abriu a boca. Ele continuou. Augusto era o favorito. Sempre foi. Meu pai encobria tudo dele. Dívida. Briga. Decisão impulsiva. Quando eu tentei segurar a empresa, virei o invejoso. Quando ele ameaçou sair levando o documento, virou o corajoso. Mateus não interrompeu. Eu mexi em papel que não devia Maxi. Tentei garantir poder. Tentei. Porque eu sabia que, se Augusto fosse embora, alguém precisava ficar de pé. A avó olhou para o filho. E o menino, eu, fui atrás. Meses depois, Mateus disse, eu fui. E quando encontrou, o tio apertou a mão marcada. Eu vi uma criança num abrigo, com minha medalha, sim, e foi embora. Porque eu achei que, se trouxesse você de volta, tudo começava outra vez. A resposta saiu de uma vez. Pela primeira vez, ele não tentou embelezar. Mateus se inclinou na cadeira. Tudo o que Augusto. O tio olhou para ele. Você era filho dele. Tinha o nome dele. Os direitos dele. O lugar dele. Meu pai já estava destruído pelo que tinha feito. Minha mãe não falava de outra coisa. Eu tinha passado a vida inteira tentando deixar de ser o segundo filho. Quando vi você, a voz falhou. Ele parou. Ninguém ajudou. Quando vi você, eu pensei que tudo ia voltar. A sala ficou quieta. Era quase compreensível. Esse era o pior. Não porque justificasse, mas porque mostrava que ele não tinha abandonado uma criança por um plano brilhante. Tinha abandonado por uma fraqueza pequena. Humana e miserável. Medo de voltar a ser segundo. Mateus respondeu. Eu tinha 5 anos. O tio abaixou os olhos. E Uzai? Não. Você sabe agora. Naquele dia, você olhou para mim e viu meu pai. O homem não negou. Mateus recostou. Esse foi seu erro. Eu não era ele. A avó se levantou devagar. E eu? O filho olhou para ela.
Você quer que eu diga quero. Você nunca me viu sem comparar. Ela absorveu a frase. Ele continuou. Augusto entrava numa sala e você sorria diferente. Meu pai fazia igual. Se ele errava. Alguém explicava. Se eu errava. Era meu caráter aparecendo. A avó apoiou as mãos na mesa. Isso não dá direito. Eu sei. A resposta dele veio baixa. Eu sei que não dá. Foi a primeira vez que ele admitiu, sem se defender logo depois. Mateus observou. Elisa também. O tio puxou a cadeira e sentou. Eu não quero seu perdão. Mateus respondeu. Ainda bem. Mas não vou aceitar ser o único culpado, porque os mortos são mais fáceis de amar. A avó fechou os olhos por um instante. Você não é o único. A mãe de Elisa então falou. Eu também calei. Elisa olhou para ela. A mulher não desviou. Eu fiz a primeira ligação porque achei que estava protegendo uma criança. Depois descobri que ele tinha sumido de verdade e fiquei com medo de admitir que eu tinha ajudado a tirar o menino daquela casa. Você podia ter contado depois. Elisa disse. Podia. Quando eu nasci, podia. Quando a avó continuou procurando, podia. Quando seu sogro morreu, a mãe demorou. Podia. Elisa apertou os lábios. Então, por que não contou? A mulher olhou para a filha, porque eu já tinha virado uma Valença. A frase doeu mais do que desculpa. Eu tinha casa, marido, filha, posição. E toda vez que pensei em abrir aquela história, eu dizia para mim mesma que não tinha prova, que podia machucar sua avó, que ia destruir a família. Era mentira suficiente para parecer prudência. Elisa deixou as mãos sobre a mesa. E você passou anos me ensinando a não causar desconforto. A mãe baixou o rosto. Passei. Agora eu entendi de onde vinha. Mateus olhou para Elisa. Ela não estava chorando. Estava mais ereta do que na noite em que o contratara para protegê-la de perguntas. A avó abriu a caixa de documentos. Eu quero que isso seja registrado. O filho franziu a testa. Como com os advogados? Com a família, com quem precisar saber. Isso pode atingir a empresa. Vai, mãe. Foi exatamente essa frase que enterrou essa história por quase 30 anos. Ele ficou quieto. A velha olhou para Mateus. Seu exame confirma quem você é. Seus direitos vão ser analisados do jeito correto, sem atalho. Eu não vou prometer o que advogado nenhum confirmou. Mateus assentiu. Era a primeira fala sobre dinheiro naquela sala que não parecia uma tentativa de usá-lo. Mas tem uma coisa que não depende de advogado. Ela continuou. Qual seu nome não vai mais ser tratado como ameaça? Mateus não respondeu. Ela olhou para Elisa, e ninguém nesta família vai usar o erro que ela cometeu naquela noite para diminuir o que ela fez depois. O tio soltou. Ela contratou um estranho para enganar todo mundo. Elisa Avieru. Pode falar. Eu fiz. Ele pareceu surpreso. Foi infantil. Ela continuou. Foi covarde. Eu preferi montar uma mentira a dizer para vocês que não aceitava mais ser tratada como fracasso porque não casei no prazo que imaginavam. A mãe dela se mexeu na cadeira. Elisa levantou a mão. Eu não terminei. A velha avó quase sorriu. Elisa encarou os 3 membros da família. Eu errei trazendo Mateus aqui desse jeito. Só que, depois que ele entrou, eu parei de fugir. Fui atrás dos registros. Achei os pagamentos. Encontrei o endereço. Liguei as coisas que vocês passaram décadas evitando. O tio respondeu. Você acha que isso te dá algum direito especial? Não. Elisa se inclinou. Só me dá o direito de nunca mais sentar numa mesa onde vocês tratam minha vida como propriedade coletiva. A avó assentiu. Justo. A mãe dela não respondeu. O tio olhou para Mateus. E você? Vai entrar aqui e começar a ditar regra. Mateus demorou. Eu não vou entrar em lugar nenhum. A avó ficou imóvel. Mateus. Ele levantou. Eu aceitei descobrir de onde vim. Isso não significa que vou virar membro dessa família, porque um exame disse que meu sangue combina. A velha senhora apertou a borda da mesa. Eu entendo. Não sei se entende. Então me explica. Mateus olhou para Célia. A mãe adotiva estava sentada em silêncio. Minha mãe é ela.
A avó assentiu. Yuzai. Meu nome é Mateus. Yuzai. Não vou trocar. Eu não pediria. E eu não vou aparecer em fotografia. Jantar ou reunião para vocês fingirem que os últimos 27 anos foram um acidente administrativo. O tio desviou o olhar. Mateus continuou. Se existe alguma chance de eu voltar a esta casa, tem condição. A avó respondeu, diga. Não quero cerimônia. Tudo bem. Não quero anúncio de herdeiro. Tudo bem. Quero que a história seja corrigida. Meu pai não desapareceu levando o filho. Vocês vão parar de repetir isso. Sim. Quero que o que seu marido fez seja reconhecido. A avó fechou os dedos. Sim. E o que seu filho fez também. O tio levantou o olhar. Mateus encarou. Não precisa se humilhar. Não quero espetáculo. Mas se alguém perguntar por que eu cresci longe daqui, você não vai mentir. O homem ficou em silêncio. Consegui. Demorou. Consigo. E Elisa? Ela olhou para Mateus. Ninguém usa o fato de ela ter me contratado para apagar o que ela descobriu. Nem para tratar ela como uma criança que precisa de permissão para existir. O tio soltou o ar. Isso é entre ela e a família. Mateus respondeu. Exatamente. Então parem de transformar a vida dela em assembleia. Célia escondeu um sorriso. Elisa olhou para Mateus. Não esperava aquilo. A avó foi a primeira a dizer, eu aceito. A mãe de Elisa demorou mais. Depois assentiu. O tio foi o último. Tá. Mateus pegou a medalha. Isso não significa que eu voltei. A avó respondeu. Eu sei. Significa só que eu não fechei a porta. A velha olhou para ele. Por enquanto, é mais do que eu mereço. Parecia que o pior tinha passado. Não tinha. Na manhã seguinte, uma notícia apareceu num portal de negócios. O possível herdeiro desaparecido dos Valença teria surgido depois de ser contratado como acompanhante pela própria prima distante. A matéria falava em tentativa de acesso à fortuna. Citava uma fonte próxima à família. O exame não era questionado de forma direta. Mas tudo era escrito para fazer Mateus parecer alguém que havia entrado naquela casa com um plano. Elisa ligou para o tio antes das 8. Foi você? Não. Eu não acredito. Então não liga perguntando. Ela desligou. Mateus não atendeu nenhuma chamada. Ao meio-dia, os advogados informaram que qualquer discussão sobre participação, sucessão ou direitos antigos seria congelada até a revisão completa dos documentos. Nada seria reconhecido de imediato. Alguns parentes que nem tinham aparecido no jantar começaram a mandar mensagens. Uns queriam conhecer Mateus. Outros queriam saber quanto ele pretendia pedir. Ele bloqueou quase todos. À tarde, Elisa o encontrou no café onde tinham se conhecido. À mesma mesa, dessa vez, não havia contrato entre eles. Mateus empurrou o celular na direção dela. Parabéns. Agora, oficialmente, sou o golpista que você alugou. Elisa Le. Eu vou descobrir quem vazou. Pra quê? Pra corrigir. E depois, outra pessoa fala outra coisa. Você corrige também. Então vai deixar. Mateus olhou pela janela. Eu passei 2 dias dizendo que não queria anúncio. A primeira coisa que acontece é meu nome virar manchete. Não fui eu. Oi, Zai. Tá falando como se fosse. Eu tô falando como alguém que devia ter ido embora na primeira noite. Elisa ficou quieta. A frase atingiu. Mateus percebeu. Mas não voltou atrás. Talvez essa família não saiba fazer outra coisa. E eu faço parte dela. Eu não disse isso. Nem precisava. Ele passou a mão no rosto. Elisa. Não. Ela pegou a bolsa. Você tem direito de estar com raiva. Só não tem direito de me colocar na mesma caixa porque é mais fácil. Mateus levantou. Eu não tô fazendo isso. Tá. Eu só preciso de espaço. Yuzai. Você pede espaço toda vez que alguma coisa chega perto demais. Ele ficou imóvel. Elisa deu 2 passos e voltou. E eu pago alguém para ficar do meu lado quando tenho medo de enfrentar gente conhecida. Nenhum dos dois está em posição de rir do defeito do outro. Mateus baixou os olhos. Isso foi baixo. Foi. Ela abriu a porta do café. E foi de graça.
Elisa saiu. Mateus não foi atrás. Essa foi a tentativa que falhou. Durante 2 dias, ele não procurou a família. Nem Elisa. Os advogados continuaram trabalhando. A avó soltou uma nota curta, confirmando apenas que uma questão familiar antiga estava sendo tratada em caráter privado e que Mateus não havia solicitado dinheiro ou cargo. Não adiantou muito. O tio se afastou temporariamente das decisões ligadas ao patrimônio sucessório enquanto os documentos eram revistos. Não foi expulso. Não foi preso. A vida não entregou uma punição limpa. Ele teve que permanecer dentro da estrutura que passara a vida tentando controlar. Agora obrigado a responder perguntas que antes conseguia evitar. E isso doeu nele de um jeito mais preciso. Na terceira noite, a avó chamou Elisa. A neta apareceu preparada para outra crise. Encontrou a velha senhora sozinha na sala de jantar. 2 cadeiras. Nenhuma família. Se veio me perguntar do Mateus, não sei. Não vim. Então, a avó apontou para a cadeira. Elisa sentou. Eu fui injusta com você. A senhora disse. Elisa piscou. Vó, não me ajuda. Ela ficou quieta. Eu deixei todo mundo transformar jantar em avaliação. Achei que... porque eu não fazia as perguntas. Eu não participava. Elisa olhou para a mesa. A senhora participava. E eu usai. Quando todo mundo ria, a senhora ficava quieta. Eu usai. Às vezes silêncio é lado. A avó assentiu. Foi isso que eu aprendi tarde demais. Ela colocou uma chave antiga sobre a mesa. Elisa olhou. Que é isso? Do arquivo da família. Para que você encontrou mais verdade em 3 dias do que nós procuramos em anos? Elisa não pegou. Eu não quero virar guardiã de segredo. Nem me quero que vir. Então, quero que você ajude a organizar tudo para que ninguém mais dependa de uma gaveta trancada e da memória de alguém. Elisa encarou a chave. Com acesso formal. Com acesso formal. É autonomia acima. Meu tio vai odiar. A avó deu de ombros. Ele vai sobreviver. Elisa pegou a chave. Não era herança. Nem prêmio. Era a primeira vez que alguém naquela família reconhecia uma competência dela sem comparar com casamento. Idade ou expectativa. Na noite seguinte, ela estava no arquivo quando ouviu passos. Mateus apareceu na porta. Camisa simples, sem paleto. Sem personagem. Elisa voltou os olhos para a pasta. Se veio procurar documento, pega a senha. Eu vim pedir desculpa. Ela continuou lendo. Vai precisar de senha também. Mateus se aproximou. Colocou sobre a mesa o envelope do primeiro jantar. Os R$ 250 ainda estavam dentro. Elisa olhou. Você guardou isso. Você não quis pegar? Eu peguei metade. Essa metade é minha. Então por que? Trouxe Mateus puxou uma cadeira. Porque foi a última coisa entre a gente que tinha preço. Elisa finalmente levantou os olhos. Ele continuou. Eu fui injusto no café. Foi. Você podia facilitar. Não quero. Mateus assentiu. Tá. Eu fui injusto. A notícia saiu, e eu fiz exatamente o que você falou. Coloquei todo mundo na mesma caixa. Eu tava nela. Você tava. E você foi a primeira pessoa daquela casa que ficou do meu lado antes de saber se eu tinha alguma coisa para oferecer. Elisa fechou a pasta. Eu tinha te contratado. Depois. Ela tentou não sorrir. Contínua. Eu tô tentando. Tá indo médio. Mateus passou o polegar pela borda do envelope. Quando você segurou meu braço naquela sala, antes de encaixar a medalha. Você podia ter tentado me convencer. Não tentou. Elisa lembrou. Você parecia pronto para correr. Eu tava. Continua parecendo. Também tô tentando melhorar essa parte. Ela ficou em silêncio. Mateus olhou em volta. Seu arquivo novo. Meu castigo novo. Gostou. Gostei. Dá para perceber. Como? Você tá discutindo comigo faz 5 minutos e ainda não fechou a pasta. Elisa olhou para a pasta aberta. Arrogante. Observador. Ela empurrou o envelope de volta. Fica com seu dinheiro. Não quero. Eu também não. Então faz o quê? Elisa pensou. Toma café comigo.
Mateus ergueu uma sobrancelha. Quanto tempo sem contrato? Perigoso. Pode ir embora. Ele ficou sentado. Não quero. A resposta veio curta. Dessa vez, nenhum dos dois precisou inventar 6 meses de namoro. Algumas semanas depois, a família voltou a se reunir na mesma casa. Não para anunciar herdeiro. A pedido de Mateus, não houve fotógrafo, imprensa ou festa. Os advogados ainda revisavam as consequências patrimoniais. Algumas posições seriam discutidas por meses, talvez mais. Mas uma coisa mudou antes de qualquer papel. Na sala, diante dos parentes que tinham ouvido por décadas a versão errada. A avó contou o que sabia, sem proteger o marido morto, sem apagar a culpa do filho vivo. O tio falou depois. A voz não tremeu. Também não buscou pena. Eu encontrei Mateus quando ele era criança e fui embora sem levá-lo comigo. A frase ficou no centro da sala. Ninguém conseguiu enfeitá-la. Ele continuou. Passei anos dizendo que estava protegendo a família. Naquele dia, eu estava protegendo meu lugar. Mateus ficou ao fundo. Célia ao lado. Elisa um pouco mais longe. Quando terminou, o tio procurou o olhar de Mateus. Eu não espero que você me chame de tio. Mateus respondeu. Ótimo começo. Algumas pessoas riram sem saber se podiam. Até o tio deixou escapar um sorriso cansado. Não era perdão. Mas também já não era mentira. A mãe de Elisa falou depois. Contou sobre a primeira ligação para Neide. Sobre o medo. Sobre o silêncio. Quando terminou, olhou para a filha. Eu ensinei Elisa a evitar conflito, porque passei metade da minha vida fazendo isso. Elisa não desviou. Ela não precisa continuar pagando pelo meu medo. A avó chamou Elisa para perto. Não para apresentá-la como salvadora. Só disse, foi ela quem encontrou os registros que nós devíamos ter procurado muito antes. O tio ficou quieto. Dessa vez, o silêncio dele não tirou nada da frase. Mateus percebeu. Essa era a condição que importava. Não colocaram Elisa no centro porque ele exigiu. Colocaram porque reconheceram. Depois do jantar, a avó encontrou Mateus perto do portão. O mesmo ferro que ele tinha tocado na primeira noite vai voltar. Ela perguntou. Mateus olhou para a casa. Para um jantar, para casa. Ele levou alguns segundos. Não chama de minha casa ainda. A velha assentiu. Tudo bem. Mas, talvez eu volte domingo. Ela sorriu. Domingo tá bom. E sem reunião. Sem reunião. Sem advogado. Sem advogado. E sem perguntar quando eu vou casar. A avó olhou para Elisa, que vinha descendo os degraus atrás dele. Essa parte eu não prometo. Elisa abriu a boca. Vou. Mateus riu. Foi a primeira vez que o som daquele portão se abrindo não pareceu puxar uma lembrança ruim. Célia esperava do lado de fora. Mateus foi até ela primeiro. Beijou sua testa. Depois voltou e olhou para Elisa. Café. Você ainda está me devendo. Você que me contratou, e você abandonou o serviço no meio. Eu descobri que era herdeiro. Desculpa, ruim. Eles começaram a andar. Atrás deles. A avó continuou junto ao portão. Não pediu que Mateus entrasse de novo. Não chamou por Matias. Não tentou recuperar 27 anos numa noite. Só ficou ali até ele olhar para trás. Quando Mateus olhou, ela levantou a mão. Ele fez o mesmo e seguiu andando. A família Valença ainda teria discussão. Advogado, documento e ferida antiga por muito tempo. Mateus não voltou porque descobriu que tinha direito a uma parte das terras, das empresas ou do sobrenome. Voltou aos poucos porque, pela primeira vez, aquela família entendeu que sangue podia abrir uma porta, mas não dava a ninguém o direito de arrastá-lo para dentro. É Elisa, que começou tudo contratando um estranho para não enfrentar a própria família sozinha. Terminou sem precisar de ninguém fingindo ao seu lado. O curioso é que, quando parou de pagar alguém para ficar, Mateus decidiu ficar de graça. Agora me conta uma coisa, qual momento mais te pegou nessa história? Quando Mateus descobriu que o próprio avô sabia onde ele estava? Quando o tio admitiu que deixou um menino no abrigo para proteger o próprio lugar?
Ou quando Elisa finalmente colocou limite numa família que decidia tudo por ela? Diz nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje que família não é desculpa para controlar a vida de ninguém. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar.